Thiago, Como é que tá? muito obrigado pela tu aceitar o meu convite aí para participar desse nosso especial aqui. Eu que agradeço, feliz. É bom a gente conversar e saber um pouco da tua história. Eu gostaria de começar. Eu sempre começo com as pessoas que eu entrevisto. Sempre começo com alguma coisa lá de trás, assim, um pouquinho lá digamos, né, na tua vida antes de tu virar Sim, sim. antes de tu virar Pelotas. Como é que era a tua vida lá em BH, em Minas Gerais? Sim. Pois bem, antes de eu vir pra cá, digamos que eu já fazia as mesmas coisas, né? Que era a música, que eu estudo desde pequeno, e sempre gostei de ler, de escrever e tudo. E isso se intensificou ali na faixa dos 14, 15, 16 anos, onde eu, né, além de estar nesse estudo da música e da literatura, e também da filosofia, que eu sempre gostei, eu comecei a criar nessas áreas. E foi o que me levou a decidir o que de fato eu ia fazer, né, no sentido de publicar minhas obras, de compor para a música para pessoas, para mim mesmo tocar, né? Então, digamos que em BH foi onde, e depois posteriormente Diamantina, que é uma cidade um pouco menor de Minas, um pouco menor não, uma cidade menor, né, de Minas, mais provinciana, onde eu morei 3 anos também. Então foi nessas duas cidades que eu, digamos que aprofundei, né, nessas questões musicais, literárias, filosóficas, e comecei a criar dentro disso, decidindo então o que eu faria daí para frente. Tu já nessa época tu já escutava aqueles grandes nomes lá do estado, Milton Nascimento, Sim, Beto sim, Guedes, sim. Flávio Venturini. Sim, sim, lá em BH a gente tem uma cultura forte, né, com esses caras. Então, querendo ou não, a gente está sempre indo em shows, né? Onde é tocando música deles, ou eles mesmos ao vivo. Ah, que legal, né? Então é bem legal, assim. Eu sempre gostei bastante, né? E de fato acaba sendo uma inspiração pra gente, né? Ah, com certeza. E foram lançados dois livros, um que é de poesia, que eu tenho aqui nas minhas mãos, né? O Diálogos Neurais, e o outro que é bem filosófico também, mas Sim, um pouquinho humorístico, digamos assim, né? Que é o Édipo às Avessas, sexta passada, que foi sim, lançado aqui na livraria Café da UFPEL. Poderias falar um pouquinho a respeito dos dois? sim. E tem também o Heitor que eu publiquei antes deles, né? Que é o primeiro Isso romance. Na verdade, é eu bom tenho citar três, esse aí também. sim, eu tenho 3 livros publicados. O primeiro é um romance, Heitor, pela editora Lexia de São Paulo. Né? O segundo é o Diálogos Neurais, de poemas. E o terceiro é o Édipo às Avessas, que é um livro, é um poema narrativo, Sim. publicado pela editora Multiforme do Rio de Janeiro. Então, nesse primeiro é um romance, então ele é mais denso, no sentido de narrativa, não é o maior que eu publiquei até agora. Deu pra perceber mesmo. São 230 páginas, onde eu abordo temas variados, né, com o personagem central, que é o próprio, que leva o próprio nome da obra, que é o Heitor. Né. O segundo já é um livro de poemas, ele é mais, são poemas individuais, embora alguns, como a gente estava conversando aqui mais cedo, né, estão Sim, entrelaçados por uma mesma temática. é verdade. Então abordo várias temáticas, desde ciência, a paixão, o amor, temática mais existencialistas, né? Temáticas da inspiração e da criação artística também, voltadas para esse lado. Né? E o Édipo já é um livro com uma temática diferente desses dois, no sentido de que é uma investida na literatura satírica e cômica. Ah, sim. Então, ele diferencia substancialmente desses outros dois, mais nesse sentido. Quer dizer, ele também aborda diferentes temas, e etc. Mas de forma Mas descontraída, de forma digamos. mais livre, mais descontraída, Claro. né? No poema narrativo, embora a forma dele seja uma forma um pouco mais rigorosa, já que são 173 estrofes em oitava rima. Sim. Né? Então, você tem, por um lado, uma temática mais livre, do outro, uma forma um pouco mais rígida. Então, há esse contraste que é bem interessante, né? Tanto para quem escreve quanto para quem está lendo. É verdade. A gente, na literatura em geral, a gente viaja nas letras, nas frases, nas estrofes. Com poesia, então, nem se fala, né, Thiago? A gente descobre coisas novas,
E também a gente, como é que eu vou dizer, lembra de coisas que aprendeu, muitos temas que são do cotidiano, que a gente às vezes não se dá conta, e relembra alguma coisa, e nada melhor que mergulhar numa poesia assim, Claro, claro. ainda mais tratando de temas do cotidiano e Sim. coisas que a gente vive. Sim, essa coisa a gente viu. O primeiro e o segundo livro eles tratam mais, também, claro, de temas, digamos, mais gerais, então acaba pegando das épocas. Enquanto no terceiro, talvez o próprio viés cômico, ele dá uma sugestão de coisas mais atuais. Então, eu Isso. acredito assim, é mais fácil a gente dialogar com problemas atuais, né, por esse viés satírico, né, que é uma tentativa de satirizar, digamos assim, a própria época, né, os próprios problemas da própria época. Então, nesse último livro, eu acredito que eu dialogo mais de frente com problemas assim, mais atuais, digamos, enquanto nos outros com problemas mais atemporais. É verdade. Né, da filosofia e etc. E dá para fazer humor com coisas da época. Isso dá até para lembrar. Né? A gente não precisa ir muito longe. O seriado Chapolin, do grande Roberto Bolanhos, fazia isso, misturando o humor e a genialidade que ele tinha em escrever os textos, relembrando épocas super distantes. Relembrando os clássicos como o Julieta e outros tantos, né? E fazer isso com uma genialidade que até hoje o pessoal dá risada, mas ao mesmo tempo aprende, né? É super educativo. Sem dúvida. Eu acho que a arte ela tem, uma das tarefas dela é sempre dialogar com a sua própria época. Né? Isso. Mas hoje em dia a gente tem uma visão, eu acredito assim, no meio da arte, muito voltada até demais para a própria época. Enquanto eu tento, na verdade, fazer uma ponderação nesse sentido. Né? Que, na verdade, é, claro, dialogar com a nossa época, mas não deixar, né, as problemáticas históricas saírem. Né, como se não tivesse nenhum contexto, como se outras coisas passadas não houvessem. É verdade. Outras coisas muitas vezes maiores e, digamos, com certeza, superiores às coisas que acontecem na nossa própria época. Então, esse julgamento de estudar o passado, através da literatura, da história, da filosofia, etc. E, a partir disso, conseguir julgar o presente, eu acho que ele enriquece muito o debate atual. Né? Em vez de a gente olhar só para os problemas como se ele nascesse agora, a gente, né, retoma ele segundo uma perspectiva de outros tempos. Né? Exatamente. Então você consegue, enfim, enriquecer de fato essa... Com certeza. E nós, digamos, percebemos muito isso, que certos fatos históricos que hoje a gente vê que estão em evidência, muitos aconteceram há muitos anos, em nível de Brasil, em nível mundial. E se a gente não estuda história, filosofia, sociologia, e une essas três ciências que são sensacionais para esse estudo, a gente não tem a vasta ideia do que acontece hoje. E é importante. Verdade, você acaba caindo num diálogo e numa discussão sem vazio. É verdade. Carece de fontes, na verdade. Com certeza. Então você não tem, acaba não tendo critérios segundo os quais você pode julgar, né, a sua própria época. Então, tanto que tem muitos livros, que não sei se tu já ouviste falar de um jornalista e escritor, mas se não tiver eu te convido a ler, que é o Juremir Machado da Silva. Ele é historiador, jornalista e escreveu muitos livros. Escreveu sobre principais fatos históricos do Brasil, ditadura militar de 64, o ex-presidente João Goulart e outros tantos, e une história, literatura e jornalismo, tudo num livro só. Né? Isso é possível. Sim, claro. Eu acredito assim, a gente estava falando anteriormente a nossa própria conversa aqui agora. Sim. Que a gente vive uma época onde a gente está tentando dar um valor àquilo que se chama de interdisciplinaridade, né? Transdisciplinaridade, várias coisas. Mas quando aparecem pessoas que de fato estão dispostas, fazendo trabalho dentro disso, as pessoas muitas vezes desprezam ou enfim, não entendem muito bem. Então, a versatilidade, né? Eu acho que há uma tensão entre isso, entre essa necessidade da época, né, devido à própria complexidade das informações da época em si. A gente tem essa necessidade, alguns teóricos, ao abarcarem isso, eles então propõem, né, novos investidos em cima desse tipo de interdisciplinariedade, mas eu acho que ainda há um receio por parte do público. Com certeza. Né, em se adaptar ou, enfim, se dar com essas obras
com uma abrangência de assunto maior. Quem é que tu destacarias na poesia brasileira que te serviu de inspiração para o trabalho? Olha, eu tento dialogar com o máximo possível de poetas, né? Tanto estrangeiros como do nosso Brasil. Mas eu acredito que em geral, assim, no Édipo às Avessas, né, que é essa obra do qual a gente estava falando, eu dialogo, por exemplo, com o Gregório de Matos. Olha que é um poeta só. mais antigo. Que é satírico também, então como uma obra satírica, eu dialogo com ele no sentido justamente para trazer outras cabeças satíricas, né, do Brasil. Mas mais para frente, assim, eu destaco bastante, que eu sempre gostei muito, o Mário de Andrade. Sim, grande poeta. O grande Mário de Andrade. E quem mais? São tantos, né? Eu acho que Mário Quintana também poderia ser. era um grande poeta Quintana, também. No início desse ano eu li uma biografia sobre ele, aproveitando que estava no sul aqui, né? E gostei bastante. Eu gosto muito do soneto dele. É verdade. Porque eu dialogo muito com uma forma, eu tento estudar as coisas clássicas e trazer um pouco o presente, né? E tirar uma liberdade disso, mas estudando essas formas. Eu acho que o Mário Quintana, ele faz isso, né, de uma forma que, enquanto na época dele todo mundo estava querendo libertar tudo, né, anarquizar tudo, ele foi, digamos que, alguém que fez uma obra profunda, né, no sentido substancial, e não perdeu em forma. Com certeza. Dialogando com as outras épocas. Isso é muito importante. Eu acho que é um caminho. E o mais bacana na obra dele, né, de todos os, do Drummond, do Mário de Andrade, mas do Mário também, que ele, ao andar nas ruas de Porto Alegre, ele, assim, coisas que a gente não vê no dia a dia, que ele via na correria, que as pessoas já naquela época já corriam bastante, né, nessa agitação, e ele, com a tranquilidade, digamos, com a, não só a simplicidade, mas a sensibilidade poética que ele sempre teve, via nas árvores da Praça da Alfândega, em prédios históricos, que ele morava no centro histórico ali, no antigo Hotel Majestic, que hoje leva a Casa de Cultura, que leva o nome dele. E ele, a partir dali, se inspirava em várias coisas e criou obras belíssimas, né? Sim. Eu acho que é muito interessante isso mesmo. E nos grandes poetas, porque essa é uma qualidade, na verdade, dos grandes poetas mesmo. Sim. Que é de ele estar conseguindo se inspirar por meio da arquitetura, de Exatamente. outras coisas que vão além da própria literatura, né? E, quer dizer, coisas dentro da própria época deles, mas sem perder naquilo que eu estava falando, que é a substância. Sim. Então ele consegue como transfigurar isso, mas sem perder, né, no conteúdo a ser dito, etc. Porque tem muitos poetas que vão para um lado totalmente imagético, por exemplo, né, ao querer dialogar com essas coisas, mas me perdem, por outro lado, em conteúdo, por exemplo. Sim, em conteúdos mais densos da existência humana. É verdade. Então, eu acho que ele foi um que conseguiu ponderar essas coisas, né? Sim. Ele deixa uma poesia musical, uma poesia imagética e uma poesia que tem um conteúdo filosófico, enfim, que dialoga com esse problema da existência humana de uma forma muito profunda. E quando você consegue ponderar essas três grandes coisas, né, a imagem, a música, né, e o conteúdo, É verdade. eu acho que a gente tem caras como ele. E o bacana é que não só ele, mas os outros grandes poetas brasileiros tiveram a oportunidade de, a partir das obras que eles fizeram, terem outras artes que se inspiraram, ou fizeram peças. A área teatral também fez muitas peças baseadas em grandes obras dele, o próprio cinema, novelas e outras, né? Curtas metragens também. Sim, o interessante da literatura, como a gente vê pela vida desses próximos autores, Sim. é que ela dialoga com muitas áreas. Então, É verdade. você consegue ler a partir da literatura, você vai para o teatro, você vai para o cinema, né? Ou então você atua como uma espécie de dramaturgo também. Eu mesmo estou fazendo trabalho, sempre gostei do teatro bastante, e estou fazendo atualmente, finalmente, uma primeira peça minha, dirigindo, compondo a trilha dela, e o texto foi eu que fiz. O Hamlet no Espelho. Que bacana! É um diálogo, obviamente, com o Hamlet do Shakespeare, mas trazendo para outra problemática, né? Pegando algumas problemáticas do Hamlet e aprofundando elas. Então isso que tu está me adiantando já vai para a pergunta que eu vou fazer depois, que é um dos teus projetos futuros aí. Sim.
Depois a gente Sim, já legal. aprofunda alguma coisa. Mas bem bacana saber que desse teu lado também. E é justamente por isso que você, nessa questão que você acabou caindo no cinema, né? As outras artes, mas a literatura, assim, ela acaba que ela abre esse caminho pra gente. Sim, Né? Tanto no diálogo com a filosofia, como com o cinema, como com o teatro, como com a própria música, enquanto letra para música. Então você tem um universo muito vasto, né, dentro disso. sim, e as artes precisam, pelo menos na minha visão, acredito que na tua também, precisam andar juntas, porque cada uma com a sua importância precisa se juntar e criar, às vezes, uma coisa única Sim, uma que... coisa única. Acredito totalmente nisso. E um dos caras que eu estou estudando esse ano bastante, né, de um modo mais profundo, é justamente o Richard Wagner, que é um compositor do século XIX, no final ali do romantismo. Aham. Então, Wagner, uma das coisas que ele faz é justamente isso, né? Então, se a gente acha que a gente está numa época que está tentando unir as artes, a interdisciplinaridade, como a gente falou, já tem gente que fez isso de uma forma muito mais profunda, né? Sim, sim. Por exemplo, o próprio Wagner. Tem pessoas que foram pioneiras nessa parte. Tem o conceito, por exemplo, da arte total. Exato. Né, onde ele escrevia a poesia, a peça, né, a dramaturgia, e ele dirigia isso, ele escrevia a música inteira, ou seja, né, para os dramas, Sim. para os dramas dele. Enfim, fazia até a arquitetura do lugar, o figurino, etc. Claro. Então você tem, enfim, outras épocas que mostram que isso é possível, essa união de várias artes. Com certeza. Tu já participaste de alguns eventos aqui da cidade, como o Sarau Poético Musical, da biblioteca, que existe desde 2010? Sim, eu participei de 2 saraus ali na biblioteca, né? E poéticos, né? Isso. Com poesias. Um eu apresentei quando eu publiquei o primeiro romance, eu fui lá apresentar um pouco do livro. Né? Quando eu fui publicar o segundo, eu fui também para falar sobre a publicação que iria vir acontecer. E também me apresentei já na biblioteca com músico, em questões de música, tocando. Já uniu as etc. artes ali Sim, no mesmo lugar, né? sim. Claro, não naquele momento, mas às vezes mas já foi no mesmo na biblioteca ali. E o bacana é que agora teve uma reportagem no Jornal Diário Popular, na parte de cultura, no Caderno Zoom, que falava a respeito que a biblioteca não é só lugar agora só de literatura, virou um espaço cultural geral, é literatura, é música, debates sobre cinema, ali virou um outro espaço cultural que a cidade aos poucos vai ganhando, assim, bem interessante. Sim, bem interessante. Eu acho que isso é uma política bem interessante que a gente está vivendo, justamente essa apropriação do espaço. Né? Exatamente. Isso é muito importante para a nossa época e é uma coisa importante para todas as áreas. Né? Exato. Que o teatro se apropria, as pessoas do teatro de lugares, os músicos de outros, do cinema. E quanto mais puder fazer isso de modo mais junto, né, possível, justamente porque aí você tem um público que é só do cinema, mas vai lá, né, vai acabar vendo coisas de literatura, de música, de teatro. Né, então você acaba formando um público que tem uma unidade dentro dessas artes e acaba se interessando por elas. Tu, por acaso, já não participar, mas já como espectador já tivesse a oportunidade de conferir o piquenique cultural que faz realmente essa união de várias artes, literatura, música, cinema e... Eu já participei de alguns piqueniques, mas em geral eu não participei atuando, né, nas artes, mas fui como espectador e gostei bastante. Eu acho uma iniciativa bem legal, principalmente por ser em lugares abertos, né? Então, para se apropriar Exato. Apropriado em lugares abertos, isso é bem interessante. E a proposta da Aline e do Pedro, que são os organizadores, eles fazem isso brilhantemente, fazendo com que a população se aproprie do espaço, unindo cultura e lazer ao mesmo tempo. Sim. Não só se divertir, mas adquirindo cultura nessa parte. Sim, isso é muito interessante, justamente porque você consegue adquirir, como você diz, essas duas coisas ao mesmo tempo. E uma coisa que eu acredito que eu gosto bastante é você interagir com as pessoas. Com certeza. Conhecer mais pessoas, né, que estão participando dessas áreas, que estão interessados nisso, estão querendo ou não, a gente conhece outros públicos, outras pessoas e acaba fazendo uma rede de envolvidos. Né? Um ambiente super familiar, as pessoas
levam seu chimarrão, sua cadeira, a família inteira lá, até o cachorro, né? E fazem essa interação com outras pessoas que às vezes nem se conhecem e acabam se conhecendo ali. Isso que eu acho fantástico também do piquenique, entre outros eventos, né? Mas o piquenique tem essa particularidade. Tem essa particularidade. E além daquele projeto que tu já nos adiantou, da parte teatral, quais teus próximos projetos aí, também na área da poética e também musical? Sim, interessante. O que eu estou fazendo agora, a partir de agora, eu acabei de publicar o Hélio e já estou no processo de digamos assim, correção, entre aspas, né, e reelaboração de outras duas obras que eu já escrevi há mais tempo, as duas dentro do teatro também. Então a próxima obra que eu tenho em mente para publicar serão duas peças teatrais, né, que eu escrevi, embora de temática diferente e tudo, mas eu queria que fosse um livro com duas peças. Que legal. Uma é um drama, a outra é uma tragédia. Então eu já estou trabalhando nisso, né, para que esse livro eu consiga, já estão prontos, mas eu sempre passo por um processo de correção, de reelaboração de alguma coisa. Então, para ficar o mais perfeito possível, a fim de publicar. Então, nesse processo agora, estou, como disse, fazendo a peça, né, dirigindo, a gente está ensaiando ainda, processo de ensaio, uma peça para a qual eu já estou compondo a trilha para ela, já escrevi o texto, a gente está em processo de ator, né? O diretor é um monólogo. Ó, que bacana! Sim. Embora ele seja um monólogo que trabalhe com, na verdade, o diálogo com tecnologia, né? Como dizer, a projeção, a filmagem. Então, na verdade, é um monólogo, mas o ator está interagindo com outro tipo de atividades que não só a fala do ator em si. Então, esse projeto também e as minhas composições, né, que eu estou sempre compondo mesmo e tocando em lugares, né, composições para piano solo, para piano, para grupo de câmera, né, piano, flauta, para a última que eu fiz. Então, esses três trabalhos estão emparelhados, digamos assim, e vão ser mostrados em breve. E já fizesse várias parcerias com grandes nomes aí da cena musical atual da nossa geração. O Fedrigo, o Newton, né? Que são caras talentosos aí também. Entre outros que a gente vê por aí, né? Eu toquei outro dia com César Lascano. César Lascano, é. Fiz várias apresentações com o Celso Krause também. Sim, o Celso Krause é genial também. Sim. Então, apesar de eu ter minha carreira no sentido mais solitária, né, um pouco, no sentido da literatura ou de composições... Um trovador solitário, digamos assim. Mas eu estou sempre, principalmente no meio musical, fazendo atividades com outros músicos. Ah, isso é... Então eu gosto muito da música, ela dá essa oportunidade. Essa interatividade eu acho fantástica. De interagir. Então, sim. Não vai ficar, né, fechado só no nosso mundo, mas poder interagir com homens que acabam sendo, mulheres que acabam sendo amigos mesmo. Sim. Amigos, nesse contato. Claro. Então você toca junto, você está ali. É bem interessante, sempre gostei muito disso. E aqui na cena pelotense tem muita mulher que está se destacando na área musical. A Ana Lima e outras tantas aí. A Daniela Brizolara, que é uma grande cantora aí da noite pelotense. A Dena Vargas, que inclusive a Dena ela é tia do Newton. Inclusive, olha, tu vê que ele já tem uma veia aí familiar, né? Ah, e tem tantas pessoas, né? Pelotas, eu acredito que esteja tá no caminho certo, né? Sim. De quantidade de artistas, é verdade. De pessoas estudando aqui e fazendo por merecer. Com certeza. Mas eu acho que é uma dinâmica ainda falta espaço, ainda falta talvez público também, para muitas coisas, né? Tem muitos eventos que o... Mas eu acho que é assim, não tem como, né? As coisas se adequarem rapidamente, mas acredito que partindo dos artistas, justamente, né, um trabalho mais profundo e fazendo as coisas, chamando pessoas, né, tocando e fazendo lugares, vai acabar que você vai aderir a mais pessoas, mais público, outros espaços. E com a facilidade da internet também, chamar as pessoas aí. A internet ajuda também. Isso aí. Para encerrar nosso papo aqui, Thiago, tu poderias declamar uma poesia
desse livro aqui, o Diálogos Neurais. Se quiser mostrar aí para os nossos internautas como é que ele é, que as pessoas às vezes podem não conhecer. Bem interessante, um violino e A outros. gente está com o Édipo aqui, vou aproveitar e mostrar. Isso, mostra para nós aí. Édipo. Olha só, que bacana. Vamos Eu vou focar aí. citar uma aqui do Fica à vontade. Diálogos, escolher alguma aqui. E o bacana é que uma lança uma, mas vários poemas num só. É uma coisa, né, bem interessante isso. Que não é comum acontecer. É bem, quando eu li, eu achei interessante essa técnica assim, de junção das... Essa aqui. Criador nato, banhado em liberdade, anelo ao abstrato, vontade de arte. Pelas entranhas sente que não consegue expor, impulso crescente, vontade de dor. Anda errante, sozinho no mundo, mas cheio de si, vontade de amante. Coração que bate até a missão ser cumprida. Amante, dor na arte, vontade de vida. Muito bom, olha, muito legal. Eu Não- agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Foi bem legal esse diálogo nosso. Sim. Continue. Não, vai continuar. É um espaço que eu pensei assim, fiquei pensando quando eu elaborei esse especial, pô, já tem tanta mídia em tantas pessoas que já são consagradas, por que eu não vou dar oportunidade para pessoas talentosas como tu, como outros que eu já entrevistei, que merecem esse espaço, né, Thiago, de mostrar o trabalho e, ao mesmo tempo, ter um reconhecimento que são merecidos, porque às vezes é tanta divulgação numa pessoa em especial e os outros ficam de lado, né? E espaços como esse que eu estou te proporcionando, já tive a oportunidade de proporcionar a outros, né? E que isso se propague, né? Importante a gente fazer essa divulgação, não só pela divulgação, mas uma divulgação com conteúdo e mostrar o que a pessoa tem a oferecer, assim, de melhor, não só do talento que ela já tem, mas mostrar coisas, assim, que ela tem, projetos e coisas. É uma proposta muito interessante e muito válida, já que, como você falou, a gente tem uma mídia que prioriza demais. Fica focado. Muitas vezes, coisa que não tem tanto conteúdo. Né? Não. Muitas vezes a gente Ela tem- peca muito nisso aí. E Então, por isso é muito legal você faz. E a internet dissemina isso, a gente coloca o vídeo no YouTube geralmente e aí do YouTube passa para o Facebook, aí as pessoas veem, curtem, compartilham, comentam e aí fica... Eu acredito que esses meios eles tornam as funções mais abertas. Eu mesmo tenho um canal no YouTube, quem quiser acessar, né, é t.c.perdigão. Ah, que Ou legal. então põe lá Thiago Perdigão, já deve aparecer com H, né? Thiago Perdigão, e vai aparecer com alguns vídeos já. Então tem coisa lá de música, tem palestra de literatura, né? Tem composições mesmo, tem bastante coisa assim para orquestra, para piano, para Sim. câmara. Tem nessas duas áreas, Claro. a literatura e a filosofia, e a música, Sim. vão ter vídeos lá. Não, mas não tem nada de... Tem alguma coisa filosófica lá? Filosofia, tem uma das palestras, tem vários temas filosóficos mesmo, Sim. que eu trato. Muito obrigado mais uma vez aí, Thiago, pela tua colaboração e até uma próxima vez aí. Até a próxima. Valeu.